De um lado do Brasil, sobram organizações criminosas. Do outro, falta coordenação para combater o crime. Aqui, Derrite, quem comete crimes tem benefícios de mais e punição de menos. E a falta de solução para o problema acaba punindo todo mundo. Ciro, ao contrário dos criminosos, quem está preso hoje são os brasileiros, que querem sua liberdade de volta. E para isso, é segurança já. Se você concorda, conheça mais o Progressistas. Jornal Nacional está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Educação prorroga as inscrições do Enem. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina a prisão definitiva da deputada Carla Zambelli. Ela foi para a Itália e é considerada foragida. Uma festa junina é interrompida por tiros durante uma operação da PM do Rio. Um jovem morre e outras 5 pessoas são baleadas. Hemocentros buscam doadores em shoppings de São Paulo. A boxeadora Bia Ferreira defende hoje à noite o título mundial da categoria peso leve. A seleção feminina de vôlei vence de virada a Alemanha na Liga das Nações. A seleção masculina de futebol treina em São Paulo com a presença das famílias dos jogadores. E o Rio ganha uma nova rota turística com cartões postais do samba carioca. O Jornal Nacional está começando. O Ministério da Educação prorrogou as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. A medida, segundo o MEC, é para dar mais tempo para quem deseja participar do Enem. A Fernanda está focada. O dia foi dissimulado para o Enem no cursinho popular que a estudante de escola pública frequenta em Belo Horizonte. Ela quer cursar arquitetura. Sempre pensei em chegar na faculdade, sempre quis, entrar numa universidade. Para mim, o Enem é o caminho para chegar, nesse lugar. Há 5 meses das provas, a coordenadora do cursinho incentiva, ainda dá tempo de se preparar. Quanto mais você pratica aquilo, mais você lida com aquilo, você vai conseguir gerir melhor seu tempo e fazer uma prova mais tranquila. O Enem é hoje a principal forma de entrada em universidades federais no Brasil. Com o exame, o candidato pode concorrer a vagas em mais de uma instituição e também ter acesso a universidades do exterior. Só que as inscrições vêm diminuindo ano após ano. Em 2014, foram mais de 8,5 milhões de inscritos. O interesse pelo exame caiu pela metade 10 anos depois. Para este ano, o Ministério da Educação prorrogou as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 13. As datas das provas estão mantidas, 9 e 16 de novembro. Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas estão automaticamente pré-inscritos, mas precisam confirmar informações na página do participante. Convocar a todos os jovens que estão no 3º ano do ensino médio a se inscrever, a confirmar a sua pré-inscrição, e a todos aqueles que desejam ter acesso à universidade, não percam a oportunidade de fazer a sua inscrição, agora já com a prorrogação dessa grande oportunidade que as pessoas podem ter de ter acesso ao ensino superior no Brasil. A Giovana não quer perder a oportunidade. O estudo ele pode mudar o futuro das pessoas, conseguir mudar de vida e ser uma pessoa melhor e melhorar. Hemocentros de todo o Brasil estão fazendo campanhas até fora dos tradicionais postos de doação para aumentar o estoque de sangue. Um gesto simples que era um sonho para Letícia. É a primeira vez que ela doa sangue. Eu acho que é uma coisa muito simples de fazer e pode ajudar muitas pessoas, Tô feliz, tô animada de estar aqui. A felicidade não era só dela. A mãe veio junto, orgulhosa de ter dado o exemplo. Hoje foi a primeira doação que eu espero que seja de muitas que ela venha a fazer. Quem sabe se torna uma tradição de vir e doar em família. Nos hemocentros, junho é um mês estratégico. O tempo esfria, as férias estão perto e grande parte dos doadores desaparece. A campanha Junho Vermelho foi criada para incentivar a doação. A hemoterapeuta da Fundação ProSangue, que abastece 80 instituições públicas de São Paulo e da região metropolitana, lembra que sempre há demanda por sangue.
O sangue ele é utilizado tanto na situação de emergência, situações de cirurgias de grande porte que precisam do suporte transfusional, mas também a gente não pode esquecer que tem pacientes que precisam do sangue constantemente para poder viver. Não existe um remédio. Uma estratégia para aumentar o número de doadores tem sido fazer a coleta fora dos hospitais, nos shoppings, por exemplo. Aqui em São Paulo, em 7 horas de ação, são recolhidas de 80 a 100 bolsas. Uma quantidade muito boa, segundo os hemocentros que participam do projeto. A ONG, que organiza as coletas externas, tem programação o mês todo. O shopping dá uma grande visibilidade para o projeto e para essa causa que é super importante. As pessoas que de repente estão passando no shopping por algum motivo e quer doar, a gente também acaba encaixando e ela acaba doando ali também. A gente pede que todos doem sangue. Um dia a gente pode precisar também do outro. Então é importante a doação de sangue sempre. A socorrista sabe bem. Ninguém vai dizer, eu nunca vou precisar. Vai precisar sim. Não só por acidente, mas por outras maneiras da saúde, de cirurgia. Qualquer um precisa de uma doação. Com a coleta perto de casa, acabaram as desculpas do Fernando. Sempre na correria da vida e hoje resolvi fazer essa pausa para fazer a doação. 15 minutos depois, ele estava liberado. Mais tranquilo do que eu imaginava. E aí, vai doar mais vezes? Sim, com certeza. Vamos ver como é que fica o tempo nesse domingo? Thiago Scheuer, boa noite. Oi, Ana, boa noite para você, para o Paulo Renato e para você que está com a gente aqui no JN. Amanhã começa a segunda onda de frio do ano, que vai mais uma vez atingir boa parte do país, derrubando ainda mais as temperaturas. Essa onda de frio vai durar até o sábado que vem e aí as temperaturas vão ficar pelo menos 3 graus abaixo da média nas áreas em azul claro, do Acre, passando aqui por Goiás, Minas, até o sul do Espírito Santo e também entre o Paraná e Santa Catarina. Nas áreas de azul escuro, fica ainda mais frio do que isso. O domingo vai começar com geada na Campanha Gaúcha, nessa área em azul onde está Dom Pedrito, vai fazer 1 grau só de manhã lá. São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com 11 graus, está na área mais clara, que significa nevoeiro. É o caso, por exemplo, de Florianópolis e Porto Alegre, que vão começar o domingo mais embaçadas, com nevoeiro. Em Floripa, inclusive, tem chuva que pode também já começar desde o final da madrugada. Aliás, ao longo do domingo, chove ainda mais em forma de temporais nessas áreas em vermelho, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e norte do Paraná. Nessas capitais aqui, os temporais vão chegando ao longo de todo o dia. Recife com 30 milímetros, São Paulo 25, 30 em Curitiba e Campo Grande também. Também vai chover, só que um pouco mais fraco nas áreas em verde claro, entre aqui norte de Mato Grosso do Sul, passando por Minas Gerais, nordeste e invadindo também parte do norte do país. Temperaturas ainda ficam altas para a época, por exemplo, em Goiânia, com 31 graus, Palmas com 36, 31 também em Manaus e em Boa Vista e 32 lá em Belém e também no Rio de Janeiro. No Rio só começa a esfriar a partir de segunda-feira. Dá uma olhada aqui nesses gráficos, você vai ver as temperaturas. Rio de Janeiro vai bater 22 graus só na quinta-feira e só 15 de mínima. E em Campo Grande as máximas não passam de 23 e vai fazer 10 graus de manhã na quinta. E sobre a chuva, ela continua ainda forte ao longo da semana que vem, perto do Rio de Janeiro, no leste nordestino e em pontos do norte do Brasil. Atenção, bom domingo para você e para vocês também, Ana Paula e Paulo Renato. Obrigado, Tiago, para você também. Uma festa junina terminou com 1 morto e 5 baleados na zona sul do Rio. Quadrilhas convidadas já tinham se apresentado e a anfitriã da noite se preparava para desfilar. Todos se divertiam até a brincadeira ser interrompida por tiros. Policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, entraram no Morro Santo Amaro, na zona sul do Rio, de madrugada. Segundo a PM, bandidos armados circulavam no morro para se defender de um suposto ataque de criminosos rivais. A polícia diz que foi atacada e revidou. As armas dos PMs foram recolhidas. A corregedoria vai analisar as imagens das câmeras corporais. O office boy Eros Mendes, de 24 anos, foi atingido por 2 tiros. Do nada, a polícia chegou, teve uma troca de tiros e, infelizmente, eu tô aqui para dar notícia que o meu filho não sobreviveu. Outras 5 pessoas baleadas foram trazidas para este hospital no centro do Rio, uma delas em estado grave.
Hoje à tarde, um adolescente de 16 anos que tinha acabado de dançar quadrilha quando foi atingido, recebeu alta. Emanuel levou um tiro nas costas. Saiu com a bala ainda alojada por decisão médica. Pra mim foi uma cena de filme, ver os caras na minha frente passando, ver o impacto nas minhas costas. As crianças sendo pisoteadas pelas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, muita gente. Pra mim, com 47 anos de idade, foi a pior cena que eu vivi na minha vida. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão definitiva da deputada Carla Zambelli, do PL. Ontem, a primeira turma do Supremo rejeitou os últimos recursos da deputada. Em maio, ela foi condenada a 10 anos de prisão por ataques ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. O ministro também ordenou o envio da documentação para que o Ministério da Justiça formalize o pedido de extradição de Carla Zambelli. Ela deixou o Brasil depois da condenação e foi para a Itália. Por isso, passou a ser considerada foragida pela Justiça. Por fim, Alexandre de Moraes determinou que o presidente da Câmara seja comunicado da perda de mandato da parlamentar. Daqui a pouco, a Rússia e a Ucrânia voltam a trocar fortes ataques. O exército de Israel recupera o corpo de um refém tailandês durante uma operação na faixa de Gaza. No Prezão da Claro, R$1 é real mesmo. É R$1 por dia em qualquer recarga. 15, 20 ou 30 dias, você escolhe. Vem pro Prezão da Claro. Neymar, vamos passar o texto? Vamos. Pra contar que o Mercado Livre agora tem frete grátis a partir de R$19. Eu tô aqui com a camisa 19. Pera, só 10. Qual é, Ney? Tá precisando de um 9 aí? Aí é gol, né, Fenômeno? Agora o Mercado Livre tem frete grátis a partir de R$19. É 10 mais 9. Mercado Livre. Os aposentados e pensionistas não merecem esse tratamento. Eu fico muito revoltado com eles fazerem isso com a gente. Para o PL, a aposentadoria é sagrada. Quem rouba, não cuida. Nós queremos, na CPMI, que o PT não assinou, esclarecer todos os assuntos. E mais ainda, cobrar de sindicatos e associações cada centavo surrupiado dos inativos e pensionistas. PL é 22. Tem uma novidade para você, empresário de Goiânia e região, que quer alavancar as suas vendas. Chegou o portal de negócios do Grupo Jaime Câmara. Nele, você descobre o melhor jeito de colocar a sua marca na mira do seu cliente, na TV, rádio, jornal ou digital. Sua escolha nunca foi tão fácil. Pronto para levar suas vendas ao próximo nível? Acesse negóciosjaimecâmara.com.br. A arte faz parte da vida do Felipe desde os 8 anos de idade. E é aqui, no grupo Bailarinos de Cristo, Amor e Doações, que Felipe recebe alimento para o corpo e para a alma. As oportunidades que eu tive de formação, de experiências profissionais, foi tudo através daqui do BCAD. E eu devo tudo isso ao BCAD. Como é que foi para você mudar de aluno para hoje ser um dos professores do projeto? Eu tive a minha história transformada e aí eu tô podendo transpassar essa gratidão que eu tenho pelo projeto para outras pessoas. Assim como Felipe, Paulo Robson teve a vida impactada pela BCAD. A missão do BCAD é fazer com que as crianças vejam um futuro através da cultura, através do esporte, através da arte. Como é que você se sente, professor, em modificar a vida dessas crianças, desses jovens aqui no bairro Bela Vista com a BCAD? Eu me sinto privilegiado por fazer parte dessa história, por ensinar, educar. Eu me sinto agraciado por ser um professor deles, né? E aqui, ó, na BCAD, o dinheiro doado vai ajudar a transformar e dar oportunidade a esses jovens, além do investimento na compra de novos materiais para atender melhor os beneficiados. Essa doação, ela é destinada aos caminhos que de fato precisam. É incrível fazer parte dessa história. Doe o valor que quiser, que puder, pela chave Pix esperanca@unesco.org o ano inteiro. Criança Esperança. Dê esperança a uma criança.
Agentes do Serviço Federal de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos entraram em confronto com manifestantes que protestavam contra operações para prender imigrantes ilegais. A polícia de Los Angeles usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os protestos começaram ontem à noite, depois que os agentes de imigração prenderam 44 pessoas na cidade. O chamado Czar das Fronteiras do governo americano, Tom Homan, disse que vai enviar a Guarda Nacional para Los Angeles. Nos primeiros 100 dias da gestão Trump, o governo americano prendeu, em média, 600 imigrantes por dia. O exército de Israel recuperou o corpo de um refém tailandês durante uma operação especial no sul da faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Defesa, Nata Pongpinta era trabalhador agrícola e morava em uma comunidade israelense perto de Gaza. Ele foi capturado por um grupo aliado aos terroristas do Hamas no ataque contra Israel em outubro de 2023. Neste sábado, bombardeios israelenses deixaram 45 mortos em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Rússia e Ucrânia trocaram fortes ataques na madrugada deste sábado. O exército russo fez um bombardeio com mísseis e drones contra Kharkiv. 3 pessoas morreram e 22 ficaram feridas. Segundo o prefeito, foi o maior ataque contra a segunda maior cidade ucraniana desde o início da guerra. Já um ataque ucraniano com drones deixou 2 feridos em Moscou. A Rússia também acusou a Ucrânia de adiar a troca de prisioneiros de guerra e de 6 mil corpos de soldados, mas Kiev negou. Durante a viagem à França, o presidente Lula sugeriu que outros países com apoio da ONU assumam a negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. O presidente Lula disse que acredita que um acordo de cessar-fogo está próximo, mas que os 2 lados precisam ceder. Está mais próximo de um acordo do que parece. Por enquanto, eu acho que os 2 líderes têm dificuldade de explicar para o seu próprio povo os seus limites. O presidente sugeriu que outros países assumam a liderança da negociação. Como os 2 têm dificuldade, era preciso que um colegiado liderado pela ONU, fizesse a proposta de bom senso para os 2. Não é nem 100% a posição do Zelensky, nem 100% a posição do Putin. É 100% aquilo que for possível. Sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, prometeu que vai concluí-lo nos próximos 6 meses e destacou que é preciso fazer isso de forma coletiva. Ele não é entre Brasil e França. É um acordo entre União Europeia e Mercosul, que envolve uma somatória de 31 países. Então, o companheiro Macron, se tem algum problema que ele acha que fere os pequenos produtores franceses, eu acho que o negociador do Macron na União Europeia deve fazer a proposta, porque ele se queixa do acordo firmado. A próxima etapa da viagem é aqui, na cidade de Nice, que agora recebe a Conferência dos Oceanos da ONU. A comitiva brasileira vai cobrar das nações ricas o dinheiro prometido no Acordo de Paris para financiar os projetos climáticos. Essa é uma das grandes preocupações da COP30 no Brasil, a questão do financiamento que não foi resolvida na COP anterior no Azerbaijão. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também está na França, disse que é preciso insistir na meta prevista de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. Essa é uma questão que atravessa todos os diálogos, porque é uma questão transversal. E a senhora está otimista que na COP do Brasil a gente vai atingir esse patamar de 1,3 trilhão? Vamos persistir, não tem outro caminho. Esse é o momento de fortalecer a cooperação, viabilizar os recursos financeiros, recursos tecnológicos, para que a gente possa fazer uma transição justa e planejada, sem os efeitos indesejáveis dessa transição. Os próximos dias serão decisivos para a definição de medidas que substituirão o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Após reações negativas no Congresso, o governo vai apresentar amanhã a líderes partidários alternativas à alta do imposto. Há também uma discussão sobre renúncias fiscais concedidas pelo governo, que neste ano deve passar de R$500 bilhão. Mas um projeto para reduzir esses incentivos está parado no Congresso desde 2021. A renúncia fiscal permite a determinadas empresas e pessoas físicas pagar menos imposto.
É uma política para estimular o desenvolvimento de setores estratégicos ou de regiões no país. Caso da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional e do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Segundo a Constituição, uma lei complementar definiria regras para avaliação periódica das renúncias. Mas essa revisão nunca foi feita. O governo estima que só este ano o total das renúncias deve chegar a 544 bilhões de reais, 4,4% do produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, bem acima da meta de 2% do PIB para 2029, estabelecida por uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso em 2021. A emenda prevê uma redução gradual dos incentivos e benefícios no pagamento dos tributos. Em setembro do mesmo ano, o governo de Jair Bolsonaro enviou um plano para alcançar a meta, mas o projeto não foi votado pelo Congresso e está parado na Comissão de Finanças e Tributação. O Congresso Nacional tem um papel muito importante nisso. Em 2021, na Emenda Constitucional 109, foi incluído um dispositivo para fazer uma redução linear dos benefícios tributários, uma redução paulatina dos benefícios tributários, que levassem eles até 2% do PIB. Hoje a gente está girando com os benefícios tributários aí alguma coisa entre 5% e 6%, 7% do PIB. O Congresso deu esse dispositivo, o governo apresentou um plano de redução desses benefícios e não saiu da gaveta. O jeito certo de se fazer a redução dos gastos tributários, das renúncias, benefícios tributários, é avaliar uma a uma e ver aquilo que tem eficiência, eficácia, efetividade e que o custo-benefício se justifica. O presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara alegou que nos últimos anos outros projetos tiveram prioridade, como a reforma tributária. E admitiu que faltou vontade política. Agora, segundo ele, a discussão de cortes no orçamento traz uma oportunidade de fazer a revisão das renúncias fiscais. Está em discussão o percentual de cortes dessas renúncias. Eu acho que podemos fazer os dois. Um corte linear, que nós teríamos que estabelecer quanto. Inicialmente pensava-se em 10%. Mas nós podemos fazer um corte linear de 5%, e, ao mesmo tempo, trabalhar aqueles outros que nós vamos fazer um filtro para ver o que é justo ou não. E, além disso, pode estar incluído na mesma lei, nós podemos dizer aquele que tem um período para terminar, ele termina e não é prorrogado. Isso já seria excelente. Ontem, durante uma agenda em Campina Grande, na Paraíba, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, foi questionado sobre as renúncias fiscais. O Brasil tem mais de 600 bilhões de reais por ano em renúncia fiscal. E não há um acompanhamento, primeiro, da efetividade dessas renúncias. Se elas estão conseguindo retribuir ao Estado, retribuir à população brasileira esse incentivo que foi dado. E, segundo, é um valor que está completamente acima daquilo que é praticado mundialmente e completamente acima daquilo que é suportável para o nosso país. É por isso que nós defendemos uma revisão para que esses incentivos possam ser cortados e, a partir daí, o Brasil possa sinalizar para o mundo e também internamente para o setor econômico, para o mercado financeiro, que nós temos responsabilidade com as contas públicas. Em outro evento, Mota disse que vai levar a discussão para os líderes partidários. Nós temos a tranquilidade de dizer que assumimos a presidência da Câmara há praticamente 4 meses. Conseguimos já votar matérias importantes, instalamos comissões especiais, voltamos com as comissões mistas de medidas provisórias e não temos preconceito com absolutamente nenhum tema. E assim como esse projeto, nós temos milhares de outros projetos que poderão ser analisados. Então vamos procurar levar para o Colégio de Líderes, que é quem, junto com a presidência, faz a pauta da Câmara dos Deputados, para poder ver a possibilidade de pautá-lo e aí a Câmara exercerá o poder de decisão se aprova ou não a matéria. O descaso com a educação. Amanhã, o Fantástico mostra uma escola que funciona há 2 anos num curral. E essa mata só não invadiu a classe até agora porque os próprios moradores da comunidade
fizeram a limpeza da área. É denúncia, é fantástico. Uma escola sem paredes desafia alunos e é negligenciada pelas autoridades. Tem até uma barata aqui, ó, dentro da geladeira. Os idosos na mira de operadoras de telemarketing. O Fantástico investiga as estratégias para enganar um público desprotegido. O que a gente faz é entrar na linha e falar. Um envenenamento criminoso faz uma vítima fatal em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Mas uma adolescente sobrevive e conta como ingeriu arsênio ao comer um bolo. Eu não consigo ainda acreditar que alguém foi capaz de fazer isso com a gente. A erupção de um gigante. O Etna bota turistas para correr. No Show da Vida, um documentário quentíssimo mostra a ciência dos vulcões ativos da Itália. Vida nova. Como esses pequenos transplantados superaram a difícil espera por um órgão. Vem, coração! A onda de vídeos hiperrealistas chegou de vez. E a gente não ia ficar fora dessa, né? Eu sou Marisa Maiô e não existo de carne e osso, tá? É depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. Daqui a pouco, a seleção treina em São Paulo com a presença das famílias dos jogadores. E uma nova rota turística no Rio, distante dos cartões postais tradicionais. Você se decepcionou com a situação do Brasil, se perdeu a esperança e acha que tudo está caro demais e as coisas estão indo por rumo errado, você não está só. Mas agora, Ciro, nós temos que acreditar na hora da virada. Nós, do Progressistas, defendemos o choque de prosperidade. Uma grande transformação para o Brasil ser tudo o que pode ser. Se você acredita que ainda tem jeito, você é um progressista. Vem com a gente. A festa do milho e seus pratos tradicionais em Goiás. A importância de fazer ração para as abelhas, inclusive bife proteico. Como reverter o impacto do desmatamento na bacia do Rio Araguaia. Um programa que está apostando no plantio de mudas nas fazendas. Nascentes que tinham secado, agora estão assim, recuperadas. É domingo, no Jornal do Campo. Duas pessoas com deficiência encantadas com suas fotos de infância projetadas na parede. Na nossa infância, não era fácil achar informação e garantir que crianças com deficiência tivessem acesso aos seus direitos. Estamos aqui para dizer que existem redes de apoio, inclusive com informações sobre escolas que promovem o desenvolvimento de crianças com qualquer tipo de deficiência. Saiba mais em diversa.org.br. Nesta semana, uma das manifestações populares mais tradicionais de Goiás, o Circuito das Cavalhadas, chega aos municípios de Santa Cruz de Goiás e Posse, nos dias 7 e 8 de junho. A encenação segue até o dia 21 de setembro, percorrendo 15 cidades goianas. Participe! E o que tá rolando? Tá no balaio! Amanhã, no Alto Esporte, vem aí a versão carros do Festival Interlagos. E temos spoiler. Que ronquem os motores! Guito, o Tibério de Pantanal e a sua inseparável rural. Eu durmo nela quando precisa, comporta qualquer motor, é fácil de fazer adaptação e é 4x4, né? É amanhã, às 7 da manhã, no Alto Esporte. Um tradicional bairro do subúrbio do Rio entrou para a lista oficial de pontos turísticos da cidade. O endereço no Rio guarda tradições que começaram no século XIX. Madureira é um bairro que simboliza o país. Madureira é uma espécie de museu do Louvre de bens culturais e materiais. Histórias como nessa casa aqui, onde era ensaio da velha guarda e virou a roda de samba mais antiga do Brasil, que era o Pagode da Tia Doca, da onde saiu várias pessoas famosas, inclusive Zeca Pagodinho e Jovelina Pérola Negra. Um lugar para viver e aprender. Por isso, a Embratur inaugurou aqui a Rota do Samba.
O que a gente quer é que esse turismo que já vem para os lugares tradicionais do Rio de Janeiro conheça um Rio de Janeiro mais profundo, conheça a raiz dessa cultura, a raiz desse samba, que venha conhecer o Rio de Janeiro como um todo e possa desfrutar da sabedoria do subúrbio. Um dos pontos históricos é a casa do Candeia, poeta do samba que viveu aqui. Pertinho de outra muito importante, a casa da Dona Esther, onde aconteciam festas que duravam dias. Duravam mais ou menos 3 a 4 dias, até uma semana às vezes. Vinha Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, Pixinguinha. Esse lugar sintetiza há tanto tempo a diversidade social brasileira que na década de 1940 chamou a atenção de Walt Disney. O norte-americano, criador dos desenhos animados mais famosos do mundo, esteve bem aqui. Na época, a quadra da Portela era exatamente nesse ponto. E aqui o Walt Disney conversou com Paulo da Portela, fundador da escola. Saiu com a ideia de um personagem muito brasileiro que fez sucesso no mundo inteiro, Zé Carioca. Isso tudo com uma gente que reverencia o passado, celebra o presente e constrói o futuro, cantando. Os jogadores da seleção brasileira treinaram em boa companhia hoje em São Paulo, na preparação para o jogo contra o Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Trabalhar com a família e os amigos por perto. É o que se pode chamar de jogar em casa. Num treino que teve outro convidado especial. O ex-treinador da seleção, Dorival Júnior, agora no Corinthians, abriu as portas do clube e foi cumprimentar o sucessor no cargo, que de boné para trás e brincando com o pessoal da comissão técnica, mostrou que o controle de bola já não é o mesmo dos tempos de bom meio-campo que foi. Depois da estreia lá no Equador, será o encontro do torcedor brasileiro com o novo técnico da seleção. E para os jogadores que ainda não tinham trabalhado com Carlo Ancelotti, a primeira impressão foi a melhor possível. Me chama a atenção a simplicidade dele, com que ele expressa as ideias, muito simples, objetivo, né, muito claro nas suas ideias de que tipo de time ele quer, e isso facilita para os jogadores na compreensão. Depois do empate contra o Equador, uma vitória sobre o Paraguai em São Paulo na terça-feira pode classificar o Brasil, se combinada com uma derrota da Venezuela para o Uruguai, dando mais tranquilidade para a curta sequência de jogos até a Copa do Mundo do ano que vem. O ideal é que a gente possa conquistar essa classificação com méritos, jogando bem. Depois de cumprir suspensão, Rafinha, artilheiro do time nas eliminatórias, está de volta. Como mandante, o Brasil conquistou 14 dos 22 pontos que tem. Foram 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Faltam 7 dias para o início da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os times brasileiros na competição. O Fluminense foi o primeiro a desembarcar nos Estados Unidos, sede da Copa. O time chegou hoje à Colômbia, na Carolina do Sul, e já treinou. A estreia do Fluminense será no dia 17, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha. Jogo com transmissão da Globo. No Brasileirão Feminino, o líder Cruzeiro goleou o 3B da Amazônia. A Marília abriu o placar para o Cruzeiro em Contagem, em Minas Gerais. Aí vieram 2 gols da Letícia Ferreira, um de longe e outro da pequena área. Jogada individual da Gisele, que tocou de calcanhar para a Patrícia Sochor fazer o 4º. O 3B da Amazônia descontou com Isaura Viso. E a Gisele fechou a goleada com estilo, 5-1. Em Caxias do Sul, gol da Jaiele e vitória por 1-0 do Juventude sobre o Sport, primeiro rebaixado desse Brasileirão. O São Paulo derrotou o Bragantino com gols da Isa Guimarães, da Aline Milene, da Camilinha, de primeira, e da Robinha, 4-0. Em Porto Alegre, Julieta Morales fez o primeiro do Internacional, que ampliou com Fefa Lacoste. O América Mineiro empatou com gols de pênalti da Soraya e da Pimenta. Mas o Inter ganhou o jogo. Kathleen fez 3-2. Veja a seguir,
A seleção feminina de vôlei vence a Alemanha de virada. Os preparativos da boxeadora brasileira Bia Ferreira para a luta de hoje à noite. A Mari queria fazer o seu carregador durar para sempre, mas não rolou, né? Na Amazon tem ofertas do dia com até 40% de desconto. Amazon, cada oferta um sorriso. É tempo de Vegas, é tempo de MGM do Milhão. Seus jogos favoritos podem te levar a um prêmio acumulado de mais de 3 milhões de reais. É tempo de diversão, é tempo de emoção. Bet MGM, é tempo de Vegas. O agro é tudo e tá em tudo. Tudo mesmo. Na pausa que recarrega a energia do home office da Telma. O prazo final de um projeto pede inspiração e ela encontra no café especial do Armazém do Augusto. O grão escolhido vem de Baipendi, no sul de Minas Gerais. Colhido entre maio e setembro, quando o tom cereja das frutas chega em sua cor ideal. Das mudas à torra, meses de cuidado fazem o café arábica da produção familiar do Samuel aquecer as tardes da Telma. Tá na nossa vida, tá na nossa gente. Agro, de gente pra gente. Apoio Volkswagen é Agro. Confiança e robustez que valem mais. Hoje, em Vale Tudo, Leila e Marco Aurélio estão deixando tudo fluir. Que bom que você veio. Já o clima entre Celina e Esteban, alguém faz questão de estragar. Você mandou investigar a minha família para saber se eu sou rico? Claro que não. Então, se você não sabia, a sua irmã teve essa iniciativa sozinha? A Odete mandou investigar essa família. Hoje, Vale Tudo. A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a da Alemanha na Liga das Nações, no Rio de Janeiro. Foi o teste mais difícil para as brasileiras até aqui. Depois de 2 vitórias tranquilas nas 2 primeiras partidas da Liga das Nações, a seleção precisou ir até o 5º set para superar a Alemanha. 3-2, com 21 pontos da Ana Cristina. Sempre vai ter uma que vai ser a maior pontuadora, vai receber um pouco mais de bola, outra um pouco menos, mas todas são essenciais para esse trabalho dar certo. Para ver do que esse grupo é capaz, é preciso olhar para cima. A média de altura é de 1,86 m. Mais da metade das convocadas por José Roberto Guimarães para essa etapa do torneio tem pelo menos 1,90 m. Casos de Giovana e Luzia, que entraram durante a partida de hoje e fizeram a diferença. É a nova geração, né? Acho que é importante demais, principalmente porque as outras equipes também, a estatura das atletas está gigante, tem seleções aí com maiores que a gente. Amanhã a seleção volta à quadra, dessa vez para enfrentar a Itália. As atuais campeãs olímpicas vieram para o Rio com 10 das medalhistas de ouro em Paris e, assim como o Brasil, estão invictas na competição. Estou feliz da Itália ter vindo com o time campeão olímpico, mas a gente tem que aproveitar tudo que significa jogar contra a Itália. Para a gente é uma honra tê-las aqui e amanhã a gente espera um bom jogo. A Globo transmite ao vivo o jogo entre Brasil e Itália pela Liga das Nações de Vôlei amanhã, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. É uma das atrações do Esporte Espetacular. O Esporte Espetacular desse domingo está internacional. 97 é a maior façanha da minha vida. Direto daqui de Roland Garros, na França, conversamos com Gustavo Kuerten, o Guga e ainda tem muito mais. Tá quase tudo pronto para a Copa do Mundo de Clubes. Esse estádio, o de Nova Jersey, que fica pertinho de Nova York, aqui nos Estados Unidos, vai receber 2 finais importantíssimas do futebol. A da Copa do Mundo de Clubes e, claro, a da Copa do Mundo do ano que vem. Tem ainda o Rei do Terrão, uma disputa bem brasileira. Estamos em São Paulo, no berço, na escola, na faculdade de tantos craques. Vai começar aqui no Esporte Espetacular, o Rei do Terrão. Sim!
O Esporte Espetacular amanhã é mais cedo, 9h15. Espero você. A boxeadora brasileira Bia Ferreira luta hoje defendendo o título mundial da categoria peso leve. Quando levantou esse cinturão pela primeira vez, Bia Ferreira ainda se dividia entre dois caminhos. O boxe profissional, com lutas mais longas e duras, e o boxe olímpico, de menor duração e com regras mais rígidas de proteção. Cara, é bem difícil, a gente está falando do mesmo esporte, mas que são totalmente diferentes. A Bia é um caso de sucesso nos dois. Prata nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, bronze nos Jogos de Paris no ano passado. E olha que poucos meses antes ela tinha conquistado o maior título dela no boxe profissional, campeã mundial da Federação Internacional. Só que agora a carreira híbrida não existe mais. Tenho 2 medalhas olímpicas, então eu tinha que criar um novo joguinho, tinha que fazer uma nova meta, que foi estar no profissional ali. Logo mais a Bia vai defender o cinturão pela segunda vez. Neste ringue aqui em Orlando, nos Estados Unidos, a luta de hoje ainda tem uma rivalidade envolvida porque a desafiante é argentina. Maria Inês Dinamita Ferreira já fez 12 lutas e ganhou todas, mas todas na Argentina e nunca enfrentou uma oponente tão vencedora quanto a Bia. Durante a pesagem, ela levou a bandeira da Argentina e ficou provocando a brasileira. A Bia respondeu com o silêncio e a confiança de quem conhece o sucesso em mais de um caminho no boxe. Você pode acompanhar a luta da Bia Ferreira e outros confrontos ao vivo no canal Combate. A Globo vai mostrar a luta da Bia depois de Supercine. Uma boa noite. Uma boa noite, um ótimo domingo para você. Jornal Nacional. Oferecimento Nubank, um cartão que faz mais por você. De um lado do Brasil, sobram organizações criminosas. Do outro, falta coordenação para combater o crime. Aqui, Derrite, quem comete crimes tem benefícios de mais e punição de menos. E a falta de solução para o problema acaba punindo todo mundo. É, Ciro. Ao contrário dos criminosos, quem está preso hoje são os brasileiros, que querem sua liberdade de volta. E para isso, é segurança já. Se você concorda, conheça mais o Progressistas. Vale tudo. Oferecimento Itaú. Vem aí a nova série Tá Feito com Fernanda Torres. No capítulo anterior. Fátima, tá tudo no esquema. O dinheiro tá na mão, o jatinho tá na mão. Entrar no jatinho e começar a vida nova.